Boa noite. Boa noite. Boa Eu acho noite. que a gente já está on, certeza. Já tem espectadores aí subindo. Tudo bem, meninas? Tudo Tudo bem, bem? vocês? Tô bem. Eu vou começando um pouquinho. Tem alguém já falando que alguma coisa que está sem som? Deixa eu ver. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, aqui está tudo Não, ativado. aqui também. Então tá. Vamos lá, então, começando, eu vou me apresentar novamente. Eu não sei se alguém já me conhece das outras lives, depois eu vou passar a palavra para a doutora e para a Tice. Ah, tá ótimo. A Fernanda acabou de falar que tá ótimo o som. E aí Maravilha. a gente vai esperando as pessoas chegando, né? São 7h04, dá o tempo das pessoas se conectarem para assistir. Meu nome é Lúcia, eu trouxe aqui uma pessoa excelente, que é a doutora Isabelle, pediatra da minha filha. Vamos puxar um pouquinho o saco para conversar um pouquinho sobre como está a vida das crianças nesse confinamento, né? E eu vou deixar a Tice se apresentar um pouquinho agora, e aí a gente passa para a doutora, então. Pode ser, Tice? Pode sim. Então, meu nome é Tiziane, né? Também sou enfermeira, faço em parceria com a Lúcia parte do Essência em Cuidar. E a gente teve essa preocupação de falar um pouco sobre as crianças em tempo de confinamento, porque a gente tem uma segurança de que as crianças estão totalmente seguras e livres de riscos referente ao coronavírus. A nossa mente acaba tendo essa tendência a se voltar totalmente para esse assunto, já que é o boom do momento, né? A gente fez nas últimas lives, falamos sobre a retomada das aulas. Então, as crianças, na verdade, têm uma importância fundamental nessa questão, né? Nesse medo dos pais, avós, madrinhas, padrinhos, tios, tias, eu até mesmo por algum conhecido, né? Por que não? E aliado a isso, nós pensamos em casa. Quais são os riscos dessa criança? Referente ao coronavírus, a gente sabe que a medida do distanciamento social, ela é efetiva, né, doutora? Sim. E aí a gente fica pensando, mas e o acompanhamento com o pediatra, né? Principalmente nas crianças que têm ainda menos de 1 ano, a gente chama de acompanhamento pela puericultura, que é esse acompanhamento, indicação mensal de uma visita de profissional de saúde, principalmente o pediatra. E aí, ir às consultas de rotina ou esperar mais um pouco devido ao medo do Covid? O que a senhora poderia falar um pouquinho para a gente? É claro, pode se apresentar também, doutora. Apresenta, que eu já sou ansiosa, já vou perguntando, já quero movimentar. Já quer movimentar a live, né? Bom, boa noite, gente. Aqui é a doutora Isabelle que está falando, eu sou pediatra. Além de pediatra, eu também sou neonatologista, eu também trabalho em UTI neonatal, tá? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É um prazer enorme estar conversando com vocês aqui nessa live. Espero poder estar participando em próximas, tá? Bom, confinamento, né? Uma coisa que eu sempre falo e até comento normalmente, assim, na minha opinião, assim, quem realmente fez quarentena foram as crianças, né? Nós adultos fingimos que fizemos quarentena, né? Assim, a gente fez um pequeno distanciamento, né? Eu acredito que o mês de março, abril foi um pouco mais certinho, mas depois questão econômica mesmo, as pessoas começaram a voltar. E as crianças realmente foram as que fizeram o verdadeiro distanciamento aí, né? Diferente dos outros quadros virais, né? A Covid, ela não atingiu as nossas crianças, né? Graças a Deus, né? As crianças sempre foram os principais, principalmente as crianças menores de 5 anos, sempre foram, assim, consideradas, né, grupo de risco. Então, a gente tem outras viroses, assim, importantes, né? Dentre elas, a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório, a influenza mesmo, atingia bastante crianças. E esse ano, pela quarentena, inclusive, a gente teve uma redução, né, assim, desses casos, né, pelo distanciamento.
Então, as crianças na quarentena esse ano, poucas ficaram doentes, né, assim, a gente teve uma diminuição até de taxa de ocupação de UTI, né, falou-se tanto em taxa de ocupação de UTI, mas as UTIs infantis tiveram diminuição de taxa de ocupação, tá, por conta dessa quarentena. Obviamente, teve também muitos pais, assim, preocupados com a situação, né, assim, com tudo que foi divulgado, é um vírus novo, então o desconhecido gera medo, né, assim. Até pra gente, né? Até pra gente, no começo também, então a gente não sabia tratar direito, a mortalidade era alta, então tudo isso impactou, assustou, né, e o que eu vejo assim, né, esse confinamento, eu até comentei isso numa publicação assim, trouxe alguns problemas até de saúde relacionados à saúde mental, né, assim, as crianças estavam acostumadas com uma rotina, sair para a escola, ir para natação, ver amigos, de repente tudo isso foi proibido, não pode ver amigo, não pode sair, fica em casa, então de repente começou assim, muita gente, os nossos pediatras sempre falavam assim, não expõe criança à tela, vamos diminuir o número de telas, e essas crianças foram totalmente expostas à tela, né, conteúdo EAD, e aí conforme alguns pais foram voltando a trabalhar, não tendo, porque antes muitas crianças ficavam com os avós, essas crianças não podem mais ficar com os avós, porque os avós agora são grupo de risco. E aí muitos pais tendo que trabalhar, não tendo opção, deixando a tela para interação, vídeo. Então, assim, a criança em casa realmente confinada. Então, eu tive até conversando com alguns colegas, psicólogos, psiquiatras, um aumento mesmo, assim, de distúrbio de ansiedade de várias crianças, né, assim, mães, assim, pedindo no consultório medicação para a criança dormir, porque a criança estava tendo distúrbio de sono, inclusive, assim, né, a gente sabe que a ansiedade reflete em distúrbios de sono também, e por estresse mesmo do confinamento da situação, né, assim, tem ainda o estresse do ensino, né, à distância, né, a gente... eu percebo, tanto assim, no consultório, como na prática, porque eu também sou mãe de 2 filhas, né? Tenho 2 meninas, na prática, que as crianças pequenas sofreram mais, assim, para manter a atenção, né, no ensino à distância, né? Por maturidade mesmo, né? Assim. E tudo isso, quando você tem esses problemas que geram, se você não acompanha, se você foge desse acompanhamento, também gera mais problema, né? Sim, porque com certeza. Os pais estão com medo, com receio, as crianças estão longe e você não tem com quem tirar a dúvida. Por isso que eu acho que é tão importante, principalmente até as crianças menores, né, são expostas, né? E vocês, assim, como enfermeiras, eu na médica também, a gente sabe que a melhor medicina é a preventiva, né? Assim, então, você não dá continuidade às consultas de rotina, isso não só para criança, né? Para os adultos também, contanto que quando teve aquele boom inicial da quarentena, assim, depois os hospitais começaram a reabrir os ambulatórios, porque eles viram, assim, a importância de estar mantendo os ambulatórios para o pessoal que faz quimioterapia, para o pessoal que tem que fazer segmento, fazer exame preventivo, então é fundamental, assim, né? E a pediatria, a puericultura, é em si uma medicina preventiva, né? Assim, a gente vai, não é só pesar e medir a criança, né? Assim, não é isso, né? Assim, a gente vai no pesar e medir a criança, avaliar risco de diabetes, risco de colesterol alto. Quantas crianças, assim, eu vejo magras, assim, com peso normal, colesterol alto, né? Assim, então, a gente vai avaliar, assim, riscos para essa criança no futuro, né? Então, a pediatria, a intenção principal do pediatra é transformar essa criança num adulto saudável, né? Assim, porque, né? Então, a prevenção é a melhor maneira, né? É o melhor tratamento, né? Eu falo, né? A preventiva, né? Então, é importante participar. Crianças menores de 1 ano, então, ver que está adequado, o desenvolvimento neuropsicomotor, ela está no boom inicial do desenvolvimento dela, né? O cérebro ali, aquela esponjinha absorvendo tudo.
e muitas vezes, assim, é nesse desenvolvimento que o pediatra até consegue fazer um diagnóstico, se é uma possível autista, se não é, se tem um atraso de desenvolvimento, então tem que ter sequência. Até, assim, falando em adulto também, porque muitos adultos também deixaram de ir fazer consulta, medo de hospital, eu não vou no pronto-socorro, porque o pronto-socorro está com muita gente com medo de pegar Covid mesmo de ir no pronto-socorro. Teve um estudo que saiu falando assim que teve um aumento de mortes domiciliares, pessoas infartando, tendo AVC em casa, porque ela começava a sentir algum sintoma e não procurava o médico por medo, assim, de ter o contato, né, assim. A gente começou a ver outras causas de morte, né, na verdade, né, pelo confinamento. Sim, então, porque antes a pessoa sentia alguma dor, algum incômodo, ela procurava, né, assim, um serviço para ser atendido, conseguiria ter um tratamento, mas a pessoa, assim, por receio, às vezes não procurava, não queria ir ao consultório, não queria ir ao hospital, e ela ficava sentindo, e quando veja, era tarde demais, né, assim, não dava para ter um tratamento. E falando em prevenção, eu vi você também comentando numa reportagem, falando sobre a vacinação, né, que teve uma queda muito grande, né, em termos de vacinação, né? A gente não está conseguindo atingir a porcentagem, né, da vacinação. Na verdade, já vinha uma queda gradual, assim, em relação à vacinação. Isso já foi observado, a gente tem observado desde 2016, para vocês terem uma ideia, assim, uma queda, principalmente em relação ao movimento aí anti-vacina, algumas coisas relacionadas a mídias sociais, fake news, assim. Então, já vinha tendo uma diminuição, assim, da vacina pequena, né, assim, mas estava observado, o Brasil estava, contanto que teve um surto de sarampo ano passado, né, assim, era uma doença que teoricamente estava erradicada, né, assim, ainda temos o vírus sarampo circulando, né, então, o que a gente já tinha visto essa queda, e com o confinamento, justamente pelo mesmo medo que a pessoa tinha de ir ao hospital procurar o médico, assim, a pessoa também tinha medo de ir ao posto de saúde, tomar a vacina, ou ir numa clínica particular, tomar a vacina, né, então, as pessoas, assim, vi vários comentários em redes, assim, tô com medo de levar meu filho no posto para tomar vacina, sabe, assim. Devo ir? A pergunta que fazia eu tenho que ir, me expor ao vírus ou deixar atrasada as vacinas, né? E aí ele acaba contraindo outras doenças. Sarampo, a coqueluche, eu vi algumas matérias falando que a gente teve alguns casos também, não sei. Tivemos, né? A coqueluche sempre circula, né? Assim, a vacinação. Eu já vi um caso que os pais não eram vacinados e o bebê, assim, eram pais estrangeiros, assim, sabe? E aí o bebezinho, assim, com 15 dias teve coqueluche, sabe? Assim, e ficou super grave, assim, aquela tosse em quilha, a criança ficou na UTI. Então, assim, para você ver da importância, né? Assim, a mãe não foi vacinada, então ela não gerou anticorpo, não passou anticorpo para esse filho, né? Então, um bebezinho que teoricamente toma vacina de coqueluche com 2 meses, pegou muito cedo, né? 15 dias, né? Assim, extremamente. Então, os vírus circulam e com a vacinação a gente diminui essa circulação dos vírus, né? A gente tem que ter uma consciência coletiva que a vacinação não é só para você, né? A vacinação é para a população, né? Assim, e o Brasil é o país que tem o maior número de vacina pública, então isso não tem nem desculpa com a despesa, né? Assim, é o país que tem o maior número de vacinas gratuitas, né? Pelo SUS, né? Então, assim, é um programa nacional muito bom, né? De imunização, nosso exemplo para isso, né? E eu sempre falo para as minhas pacientes no consultório, né, em relação a eficácia da vacina pública e da clínica privada, é a mesma, né? Assim, ela tem a mesma eficácia. A diferença é que nas clínicas particulares
eu tenho uma maior abrangência de vacina, então eu tenho mais vacinas, assim, então eu teria uma imunização para maior número de doenças, mas as vacinas que são públicas e, assim, a eficácia é a mesma, né? Então, assim, não tem desculpa não tomar vacina, né? A gente sabe que a diferença delas, né, de vírus atenuados, né, e outras, se alguém, não sei se alguém tem essa dúvida, se a senhora puder explicar para a gente qual que é, porque tem mães de bebês aí que sempre perguntam para mim, mandam no WhatsApp, qual que é a diferença da particular? Eu posso confiar? Eu falo muito que a rede fria nossa, do Programa Nacional de Imunização, por eu ter trabalhado muito tempo em PSF e UBS, eu tiro o meu chapéu. A gente tem um controle muito eficaz disso, né? Mas a gente sabe que tem opção, né? Tem. O controle mesmo das vacinas assim, em termos de geladeira, conservação, tal, é extremamente rigoroso, né? Assim, a Anvisa é extremamente rigorosa também com a liberação das vacinas. Em relação a diferenças são pequenas, né? Assim, a diferença. Na clínica privada, como eu falei, a abrangência é maior, então, por exemplo, assim, existe na pública a pneumocócica é a 10 valente, na particular é a 13 valente, então vai ter essa pequena diferença. A questão da coqueluche, né, assim, que a gente chama que é a hexavalente, né, que a gente faz com 2, 4, 6 meses, né, assim, tem várias vacinas aí, a gente sabe o que pesa, que dá a reação de febre, é o componente celular da pertussis, né? Então, assim, na verdade, eu falo para as mães, assim, falando leigamente, né? É tirado ali o miolinho da célula, o núcleo, e isso faz com que a criança não tenha reação, né? Assim, que geralmente, que assim, a pública, ela tem esse componente celular, a criança pode ter reação ou não ter, tá? Assim, então, é mais comum ter reação, tá? São poucas crianças que não têm, mas são febres autolimitadas, né? E eu acho que, assim, a febre nada mais que uma resposta do seu organismo, né? Assim, a gente não tem que ter um medo da febre, né? Assim, a febre é sinal que o seu organismo está combatendo o micro-organismo, o vírus que está lá. Então, assim, ele aumenta a temperatura porque o vírus não tolera a temperatura alta. Então, ele faz com... Isso ajuda a matar o vírus, teoricamente, né? Então, assim, a febre é uma reação esperada. A gente não precisa ter um pavor, assim, tão grande em relação à febre, né? A gente ouve algumas mães ter medo de convulsionar por febre, né? Ah, ele convulsionou porque teve a febre. Eu acho que esse é o maior medo das pessoas. Sim. Na verdade, o que eu percebo, assim, as pessoas associam a convulsão febril com o valor da temperatura, mas não tem nada a ver. Assim, não quer dizer que acima de 39 o risco de convulsionar. Se a criança tem o gene da convulsão febril, ela vai convulsionar com 37,8, 37,7 ela convulsiona, assim, no subfebril. Então, ela tem que ter o gene. Então, não é qualquer um que convulsiona, né? Tem convulsão febril. O que acontece é que muitas mães, às vezes, até confundem, já peguei uma confusão, assim, diagnóstico de convulsão, né, assim, é que quando a criança tem uma febre maior que 39, ela geralmente tem muito calafrio, então ela treme de calafrio, tem aquele tremor, a criança fica, assim, prostrada, né, então ela fica, assim... não quer comer, ela pode desidratar, né, a febre, então, assim, às vezes eu acho a desidratação até mais perigosa do que a febre em si, então, assim, a criança pode dar uma desidratada, então a criança fica, assim, largada, só dormindo, sonolenta, aquele calafrio, como mãe, assim, realmente é desesperador assistir isso, né. É verdade. Então, é horrível, eu até falo para as mães, assim, não precisa, né, dá medicação, assim, teve febre, não precisa correr para o pronto-socorro, né, assim, a não ser crianças muito pequenas, né, bebês menores que 2 meses, sim, teve febre, tem que levar, mas crianças maiorzinhas, assim, você medica, observa, você já tem um pediatra de confiança, já conversa com o pediatra, já sinaliza, já vai trocando alguma ideia, né, assim, e aí sim, se a febre persistir, aí pode ser levado ao pediatra para ser avaliado, examinado. Então, muito bom esse assunto, doutora, obrigada. Eu queria até aproveitar a oportunidade, né, a gente já falou de algumas coisas que nem está tão relacionado assim ao confinamento
das crianças, mas que com certeza acrescentou e muito para muitos que estão assistindo. E eu queria deixar aberto, se as pessoas tiverem durante a live alguma dúvida, pode ir escrevendo, que na medida do possível a gente vai tentando passar as dúvidas para a doutora responder. E falando sobre... Pode falar, Lúcia. Tem uma dúvida aqui de uma mãe, eu vou colocar, deve ser mãe, eu acho. Boa noite. Tomar antitérmico antes da vacina é recomendado? Como é uma pergunta que não está muito, mas a gente precisa abordar, né? Sim, sim. Então, geralmente eu não recomendo, tá? Assim, especificamente na vacina da meningite B, que é uma vacina que a gente sabe que é especificamente dolorida, e ela 90% das vezes dá uma reação, a gente recomenda uma dose 30 minutos antes. Mas na maioria das vezes, assim, não é necessário, tá? Eu falo que é especificamente na meningite B, a única vacina que a gente até libera, assim, tá tomando 30 minutos antes, mas as outras vacinas não têm indicação, até porque você não sabe se a criança vai reagir com febre ou não, né? Então, assim, seria desnecessário, né, assim. Então, tá E aí, bom. o que eu ia falar antes da pergunta era sobre, voltando ao tema de crianças em risco devido ao confinamento, a gente queria trocar uma ideia sobre os riscos de acidentes domésticos, porque na maioria das consultas a gente fala tanto sobre prevenção de riscos, né, desde asfixia até queda. A doutora podia falar um pouquinho para a gente sobre essas prevenções de acidentes domésticos agora com o confinamento, como as crianças estão mais em casa, a tendência é que esse tipo de acidente aumente. E se isso tem alguma maneira para prevenir? Pode falar, doutora. Estatisticamente, sim, teve aumento de acidentes domésticos, né? Teve um trabalho, teve reportagem. Eu presenciei isso também, né? No consultório e no hospital, né? A questão dos acidentes. Inclusive, eu até tive a oportunidade também de estar palestrando no colégio aqui em Mogi sobre isso, né? Sobre acidentes domésticos. E na consulta pediátrica, a gente está sempre falando, né, desde que o bebê nasceu, né, assim, de prevenção de acidentes, né, a primeira prevenção, quando ele é muito pequenininho, a gente fala, cuidado para sufocamento, né, que é a principal aí causa aí de acidente, é o sufocamento, né, então, quando eles são recém-nascidos, pequenininhos, a criança, ela não tem um reflexo, ela não sabe tirar, né, da sua frente coberta, então, a gente fala, tira os protetores de berço, não põe cobertor para dormir, então a gente faz essa orientação, cuidado na cama compartilhada, né, assim, pode fazer, não tem contraindicação, mas ter todos os cuidados na cama compartilhada para não ter sufocamento da criança, tal, e quando a criança começa, eu falo assim, quando a criança começa a ter locomoção, né, engatinhar, sentar, a gente já orienta, olha, a criança já sentou, já vai abaixar o bercinho, porque, né, as crianças aqui, a maioria dorme no bercinho, então tem risco de cair do bercinho. A partir dos 6 meses, o risco de queda de trocador é gigantesco, a criança começa a se mexer, então você fala, cuidado. Eu nem aconselho, depois dos 6 meses, a trocar a criança no trocador, eu sempre falo, troca dentro do berço ou num lugar que não tenha queda. Sabe, desculpa, doutora, lá no hospital, o que a gente vê de queda com crianças, parece uma coisa, 7, 8 meses, não sei o que acontece. Queda de trocador, né? Muito, trocador e bebê conforto também, né? Principalmente da cama, porque os pais deixam na cama, a gente sabe o que acontece, vai no banheiro se trocar. E 1 segundo a criança já cai. E a gente vê muito disso, de bateu a cabeça, e o pai chega desesperado, né? Então, acho que... E, assim, os acidentes podem ser desde acidentes leves a acidentes graves, né? Assim, então, proteção da casa, né? Então, eu falo para o pai, a criança começa a engatinhar, ela é exploradora, né? Ela quer explorar, assim, toda criança é exploradora, né? Ela quer explorar, então ela tem curiosidade, então, assim, é uma tomada, é um celular que está lá carregando, assim, que vai mexer no fio, muitas vezes, assim, né, a gente usa a televisão mais baixa, a criança querer se pendurar na televisão, assim, né,
janela, né, assim, eu falo, não deixa muito cadeira, sofá perto da janela, principalmente se a janela não tiver tela, porque ela vai subir, ela vai escalar para poder tentar enxergar, né, assim, e com as crianças, assim, que andam, né, uma das principais causas de acidente doméstico é afogamento, né, não só afogamento em piscina, como eu já vi afogamento em balde também, né, assim, então tomar cuidado, né, com balde, não deixar balde cheio de água no chão, ou tampa o balde, ou coloca dentro do tanque, piscina, assim, longe, piscina sempre coberta, assim, sabe, não dá para prever quando a criança vai para o quintal, então, assim, se não estiver usando a piscina, contanto que nos Estados Unidos, se você for para lá, assim, é tão cultural as piscinas lá ficarem cobertas quando eles não estão usando, e aqui no Brasil não tem isso, essa questão cultural, né, de fechar, né, assim, então, tem criança pequena, é recomendado fechar mesmo, colocar lona na piscina, porque pode ir, eu já vi várias causas, assim, são fatalidades, mas, assim, acidentes tem prevenção também, né, e além do afogamento, acidentes de trânsito também, né, são as principais causas de acidente infantil, atropelamento, acidente de carro também, então, assim, vai sair com a criança, então, usar o bebê conforto, colocar o cinto de segurança, usar a cadeirinha adequada, né, tudo isso é importante. O confinamento, a gente teve um aumento aí, os ortopedistas podem até falar, né, de fraturas também, né, assim, teve um aumento das fraturas, que a criança, né, fica dentro de casa, vai explorar, vai brincar, andar de patins, assim, às vezes quem mora em casa então teve um aumento aí também de fraturas, né? Mas o que mais me preocupou mesmo, assim, em termos de confinamento, foi saúde mental, assim, sabe? Essa foi o que mais me preocupou. Colocaram até aqui, eu ia falar isso agora, um descuido na hora da faxina também é muito perigoso. Sim. Em termos de intoxicação, né? Sim, intoxicação. Muito pelo álcool, que aumentou também, né? As queimaduras pelo álcool, porque eles não sabem usar. Em casa não tem necessidade de usar o álcool, tem que usar a água e o sabão, né? Mas a gente viu muito ao aumento desses casos de intoxicação, principalmente pelo álcool. Queimadura, é exorbitante o número. Eu vi uma reportagem que chegou até em 11% de aumento dos casos. Sim, ao álcool 70, ainda mais pele de bebê, né? Eu sempre falo para as mães, pele de bebê que é muito fina, queima mesmo, assim. Teve muito caso, assim, a criança, ela esquece, ela passa a mão no álcool, vai coçar o olho, então, assim, tem lesão ocular, sabe, assim. Então, tomar cuidado. Aí, em casa, o ideal é sempre lavar a mão. O álcool aí é para ajudar quando você não está na rua, não tem onde lavar a mão, assim, então você usa o álcool, né? Mas em casa dá preferência a lavar a mão, água e sabão, tá? E além disso, os produtos de limpeza tá sempre assim, guardado em alturas que a criança não alcança, evitar colocar produtos de limpeza em garrafa PET, em garrafas assim, que a criança associe com algum alimento também, sabe? Então, isso pode achar, porque ela, ainda mais se esses produtos de limpeza tem uma cor que chama atenção, é um azul bonito, é um roxo, tal, então a criança, assim, pode ter uma curiosidade. E eles vão, né? Vão mesmo. É legal deixar como dica aqui, né, doutora? Na própria embalagem, no próprio rótulo dos produtos de limpeza, também tem um número em caso de intoxicação, que é o CEATOX. Aí a pessoa também tem essa opção até chegar ao pronto atendimento, o que fazer com essa criança, né? A gente ouve, dá um leite, faz vomitar, provoca vômito. E aí, se houver algum incidente de ingestão, é possível ligar no CEATOX e se informar o que fazer até chegar no pronto atendimento, né, doutora? É importante também. Eu sempre oriento. Às vezes eu já tive caso de paciente estar ligando, eu falo, vamos ligar para o CEATOX, saber as recomendações certinhos. Tem sempre plantonistas lá que são bem orientados, eles estudam, então eles sabem dar uma informação de qualidade, né? Eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque muitas vezes a gente recorre à internet para estar averiguando, né, assim, e nem sempre na internet a gente sabe disso, vai ter uma informação adequada, né, vai ter a informação correta. Então,
Então, assim, porque é muito fácil, a gente tem um celular na mão, vai lá, assim, eu vou dar uma busca aqui e vou procurar o que eu vou fazer nesse caso. Então, assim, muita atenção, porque na internet, da mesma maneira que tem documentos e artigos de boa qualidade, também tem artigos ruins. Então, assim, tem, assim, textos de má qualidade, com má orientação, orientações erradas, né, assim, eu vejo muito também, assim, grupos, né, esses grupos, assim, às vezes a mãe procura um grupo de mãe, um outro grupo, e aí cada mãe conta a sua experiência. Então, assim, procurar mesmo profissionais da saúde, que vão saber dar, assim, a informação correta. O atendimento, né? Tem um comentário, Hilda Cândido, ela disse assim, com a pandemia, confinamento, crianças todas em casa em todo momento, os riscos foram muito maiores, pois os pais irresponsáveis acabam se concentrando no trabalho, computador, né, ou o que seja, além das atividades domésticas, e acabam deixando de lado, né, a gente acaba não prestando atenção no que eles estão fazendo, né, e isso aumenta muito. Até porque, dependendo das crianças, eu tenho filha, e eu sei disso, eles querem chamar a nossa atenção, principalmente, né? Sim. E aí acabam fazendo coisas procurando, né? Na verdade, assim, né? Como eu falei bem no comecinho, né? Assim, as crianças estão fazendo quarentena, os pais estão trabalhando, a gente que é da área da saúde trabalhou mais até, né? Assim, então a gente não parou. Os outros profissionais que conseguiram fazer home office também, porque, né, aqui em casa mesmo, né, eu como da área da saúde, o meu marido também como profissional, fez o home office, né, como na parte de engenharia, então, assim, tem reuniões, tem que trabalhar, tem que checar e-mail, então, assim, trabalha normalmente, né, então tem que ter uma dedicação, né, assim, vejo vários profissionais, assim, com essa dedicação e até com essa dificuldade de conciliar o trabalho home office, a rotina doméstica, né, porque até muita gente, assim, acabou perdendo essa ajuda doméstica, justamente, não quero expor meus pais, porque são mais velhos, quero, às vezes, um pai que ajudava, né, assim, e perdeu essa ajuda, né, assim, e aí as crianças acabam meio que ficando sozinhas, que eu falo, ou fazendo alguma atividade que pode estar sendo em risco e você não está vendo, ou exposta à tela até excessivamente, e aí também cai de novo no conteúdo que eu falei, que muitas vezes, assim, o conteúdo que ela está assistindo na tela não é adequado, né, assim, então, expondo ainda conteúdos, assim, que não são legais, né. Uhum. E existe um risco desculpa, Lúcia, existe um risco oftalmológico também, né, para essas crianças que estão expostas à televisão, celular, tablet, computador, devido à quantidade de tempo, né, doutor? Existe um tempo máximo recomendado para que essas crianças fiquem na frente das telas? Existe uma proteção? Esses dias eu vi um óculos escuro para as crianças utilizarem as telas. Isso é efetivo, é eficaz? Então, na verdade, assim, a recomendação mesmo da Associação Americana, né, de Pediatria, da APA, e mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que crianças menores de 2 anos não tenham nenhuma exposição à tela, zero, assim, sabe, TV, celular, tudo, e acima de 2 anos, assim, eles pedem para você limitar no máximo 1 hora por dia, e não é o que está acontecendo, né, assim, então, a gente vê, assim, até por conta do ensino à distância, né, essas crianças ficam, né, mais de 5, a minha mais velha fica na frente do computador tendo aula, tudo bem que a aula, mas é uma frente ao computador, né, das 8 ao meio-dia, né, então, assim, com um intervalo aí pequeno, né, entre esse horário de 20 minutos, mas, assim, então, tem a questão oftalmológica, assim, né, às vezes a criança começa a ficar menos que 30 centímetros, muito perto, assim, realmente pode forçar e ter, assim, distúrbios oculares, né, assim, então, em relação às lentes, assim, eu não vi nenhum estudo, assim, científico que fala, que comprove, então, assim, até lá, né, a gente tem que avaliar outras coisas, e o que eu tenho, assim, de sugestão, o que eu tenho feito aqui em casa, assim, né,
acabou a aula, acabou as lições, a gente vamos fazer as lições, assim, vamos brincar, né, assim, sem tela, sem televisão, assim, sabe, para poder, assim, a criança brincar. E se os pais puderem, né, assim, e for possível, eu estou pedindo, assim, para estar fazendo pequenas saídas ao ar livre, né, assim, expor essa criança ao ar livre, sabe, assim, e Até a exposição ao sol, né, doutora? Isso, lugares abertos, né, assim, que não tenha risco, não é ir no shopping, né, assim, mas ir para um lugar aberto, né, assim, um parque, assim, mata, né, assim, árvore, né, então, assim, até assim, né, eu falo, às vezes a gente teve uma polêmica da praia, mas a praia vazia, né, assim, ok, o que eu, né, diferente dos finais de semana, tá tendo uma superlotação, né, Mas a aglomeração, né? a gente assim, evitar aglomeração mesmo, né? Então, assim, expor, levar essas crianças para fora de casa, tomar sol, brincar, andar um pouco de bicicleta, patins, né? Junto com os pais. Isso, eu acho que isso faz bem para a mente também, né? Para a saúde mental. Falando um pouco de saúde mental, a gente vai entrar agora aqui, mas tem um comentário que vou colocar o comentário, daí a gente vai falando sobre uma coisa que eu tenho ouvido muito e eu acho que algumas pessoas também não sabem o significado de tudo. Tem aqui, ó. É muito grande, eu vou ler, porque vai acabar tampando a doutora. Estou vendo em redes sociais e até mesmo no condomínio onde moro a questão dos pais sem nenhuma paciência com seus filhos para auxiliar nas atividades da escola. Poderia falar um pouco sobre as consequências disso na mente dos nossos pequenos? É nesse sentido, eu como mãe tenho também como enfermeira e a gente já conhecia o estresse tóxico, que a gente ouvia falar muito, mas agora está muito em alta. Tudo é estresse tóxico, né? É o estresse tóxico. É a tela, é o conteúdo que ele está vendo, é o que ele está absorvendo, né? A gente tem estudos, não sei se a senhora depois pode me falar, que até intraútero, né? A gestante, o bebê também está sofrendo pelo estresse tóxico. Mas a gente também pode classificar, e a doutora pode depois explicar melhor, eu vou explicar como enfermeira, com o que eu sei, como mãe, como eu venho me dedicando ao máximo aí para tentar contornar o meu estresse tóxico aqui em casa. Mas que existe um estresse normal de uma criança, que é aquele leve, né? Um exemplo, ela vai tomar uma vacina, causa um estresse, né? É uma resposta do organismo frente a uma situação de um alarme, né? Que isso é normal para o desenvolvimento da criança. Eu acho que é assim. Depois a senhora entra aí. E aí vem o moderado, que eu acho que a maioria que é o que a gente vem vendo, né? Que é o confinamento, que é essa questão de distanciar, de não sair, de perder a rotina, de você não ter socialização, que eu acho que o que vem muito, acho que para as crianças em desenvolvimento principalmente, né? E aí, por último, vem o estresse tóxico, que daí já é uma coisa mais diferente, né? É uma coisa mais pesada, às vezes é um trauma, principalmente a gente vê que as crianças que sofrem abusos, só para os pais terem noção disso, porque o que eu acho, doutora, é o que a gente tem sim muita alteração de comportamento frente ao confinamento, mas eu não sei se isso é um estresse tóxico. Eu acho que isso é uma mudança que vai melhorar conforme os adultos vão sair ao ar livre, óbvio, se protegendo com os cuidados, a pandemia está em curso, né? O que a senhora pode me dizer sobre isso? É nesse sentido que eu falei? Assim? Sim, é nesse sentido. Eu acho assim, né? Nós, seres humanos, somos muito dependentes da socialização, né? Pode ver assim que tantos adultos também tiveram dificuldade com o confinamento, e não é à toa que você viu assim que reabriu bar e assim as pessoas como voltaram, os shoppings encheram, assim, as pessoas se autodeclararam assim, né? Sem pandemia, né? Assim, então, justamente porque assim, aquele famoso não aguento mais, né? Assim, então até para o adulto é difícil, né? E eu até comentei com uma colega que é psiquiatra, eu falei assim, me surpreendeu porque as crianças foram muito mais resilientes do que muito adulto, né, nesse contexto, né, assim, de aceitar, né, assim, então, e eu acho que a palavra aí é que eu falei, é resiliência, né, a gente tem que se adaptar,
né? E tentar, nós somos humanos, é normal, às vezes, a gente ter uma carga emocional, assim, uma explosão emocional, né, com certa situação. Não é fácil, eu também convivi com isso, né, assim, porque, na verdade, assim, no momento que meu trabalho, assim, dobrou a quantidade de trabalho, né, assim, as minhas crianças não foram à escola, ficaram em casa, né, assim. Então, também vivi isso, assim, pessoalmente, e que eu conversei muito, assim, com psicólogas, assim, amigas mesmo, psiquiatras e outros colegas pediatras, e mães mesmo, assim, eu falei para as mães assim, relaxa, porque o que eu vi na prática, que a maturidade aí influenciou muito. Então, as crianças pequenas realmente tiveram muita dificuldade, né, assim. E eu falo para as mães assim, tudo bem, seu filho ter 5 anos, ele não sabe ler ainda, ele vai aprender, assim, sabe? A gente tem que, assim, aceitar a situação, né? A gente sabe que vai ter uma defasagem escolar, sim, vai ter, mas assim, as crianças vão recuperar, a capacidade de recuperação deles, assim, é surreal, assim, sabe? Eles têm uma capacidade de adaptação e reorganização muito melhor do que nós adultos, assim, sabe? Então, eu falo para as mães assim, tudo bem, assim, a criança tem um dia que ela não quer, às vezes é uma aula, assim, que não está chamando atenção, tal, e eu faço isso aqui em casa, assim, eu vejo que está rolando estresse, não está indo, tudo bem, filha, não precisa assistir hoje. E eu acho que as escolas também, e eu converso muito isso também com os professores, até mesmo na escola que as crianças estudam, que a tolerância tem que ser de ambos os lados. A escola também tem que perceber assim, que não adianta ela cobrar do pai, a criança não está assistindo aula, a criança está faltando, eu preciso dar nota. Assim, a gente tem que ter uma empatia aí bilateral. Assim, tanto nós, pais, assim, com relação aos professores, que estão trabalhando muito mais do que eles trabalhavam para poder estar dando esse conteúdo, professores aí que tiveram que se reinventar, né, em relação a mexer com mídia social, né, virar grandes youtubers aí, né, mexendo com rede e tal, assim, professores que às vezes estavam lá acostumados, assim, a dar aula presencial e tem a sua lousa, ter a criança, é difícil você, às vezes, criar um meio lúdico, né, assim, no EAD, né, à distância, então, crianças pequenas é muito do tato, é muito do sentir, não tem isso, né, eu acho que a gente tem que ser mais leve, né, e eu vi aqui claramente que a maturidade da criança auxilia. Eu já tenho a minha de 8 anos, fluiu melhor, assim, sabe? Então ela senta, ela faz, ela presta atenção, assim. Mas isso é de criança para criança. Tem criança que é mais desinibida, tem criança que é tímida, não gosta de participar, não gosta de se expor. E até presencialmente, eu acho que a dica aí é paciência e pensar assim, hoje não deu, sem estresse, outro dia faz atividade. E fazer brincadeiras em casa, se a mãe sofre muito assim, meu filho não tem 5 anos e não sabe ler ainda, brinca com ele, formas lúdicas em casa, filho, vamos fazer uma receita de bolo aqui, ajuda a mamãe a ler a receita, vamos pegar, tem um ovo, mais um ovo, tem quantos ovos? 2, sabe? Você brinca de matemática, você faz assim, então fazer algo lúdico também, brincar assim para uma criança aprender, né? E aí ela perguntou se tudo isso que as crianças estão vivendo, as que estão sofrendo um pouco mais, tendo alteração de comportamento, ou até mesmo não. Ela perguntou se pode ter uma consequência mental no futuro dessas crianças, né? Sim, claro. Né? Todo trauma é passível de consequência, né? Então, assim, você forçar a barra para uma situação que, às vezes, assim, você ser um pouco mais, assim, autoritário com a criança, fazer uma imposição, isso pode gerar um trauma para a criança, né? E isso, sim, pode provocar consequências futuras, até comportamentais, né? Assim, uma depressão no futuro, ser um transtorno de ansiedade, né? Assim, dificuldade de socialização mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Eu falo que pessoas que têm dificuldade de socialização são pessoas assim que na infância foram muito assim
tiveram muita autoridade, né? Muita, assim, pais muita cobrança. Muita cobrança, né? Então, essa criança acaba ficando, assim, tímida, assim, sabe? Então, a gente tem que tentar ser mais leve, né? Assim, mais maleável, né? mais maleável. Obviamente, tem a timidez constitucional, né? Assim, né? Tem pessoas, isso aí é constitucional do comportamental, né? Mas você vê claramente que tem pessoas, assim, que esse comportamento não é dela, né? Assim, foi criado, ela acabou criando esse tipo de comportamento por algum trauma, né? Assim, psicológico. O que o pessoal vem falando é isso, é a mudança de comportamento. Tem um pai que disse: eu tenho muita dificuldade, pois minha filha está no meu trabalho, meus funcionários estão em home office, ela não quer ficar com as babás, não quer ficar com a avó, a atenção que ela quer me afeta profissionalmente como pai, e isso me causa irritação a mim e a ela, muito difícil. E essa vontade de ir todo dia ao trabalho e a falta da rotina escolar, porque ela está indo para o trabalho, então ele quis dizer, né? Ela não quer ficar com a babá, não quer ficar com a avó. E eu vejo muita alteração de comportamento, né? Porque as crianças, elas, e grudado com os pais, parece que criaram uma dependência a mais, né? As crianças já estavam mais libertas, estão mais dependentes, porque estão dentro de casa com os pais, a gente faz tudo, né? Quando que a gente pode pensar que essa criança... Porque eu acho que o confinamento traz uma alteração, mas quando que a gente pode pensar em procurar ajuda, de repente, para uma criança que você vê que está fugindo do normal? Como que a gente pode ligar isso? Será que tem alguns casos? Na verdade, assim, eu sempre comento, por mais que seja difícil, né, eu adoro a disciplina positiva, eu acho que a gente tem que tentar dar uma disciplina mais positiva, tem que encorajar a criança, e eu, mesmo no consultório, eu super incentivo aos pais, que eu acho que a gente tem que dar autonomia para as crianças, né, isso desde de bebê, a gente já ensina autonomia quando ela começa a aprender a comer, né, assim, é importante assim, essa autonomia com cuidado, né, assim, eu acho que a questão, assim, a disciplina positiva fala muito isso, não é você ser permissivo, né, mas também não é ser autoritário, né, a disciplina é diferente, né, ela né, assim, não falo nem que é o meio termo, né, assim, a disciplina é você estar criando um ser humano aí melhor, né, assim, com empatia, com resiliência, compaixão, e você tem que ter esse tipo de atitude para o seu filho ser assim, né? Então, se você não trata o seu filho com empatia, com compaixão, né, não demonstra resiliência para algumas situações, dificilmente ele vai ter isso, porque as crianças, elas são espelho do nosso comportamento, né? Porque elas veem o que a gente faz, né? Assim, então, se você fala muito, eu sempre comento isso, se você é uma pessoa que fala muito palavrão, a criança vai falar, assim, porque ela ouve, ela vê a sua atitude. Então, se você grita, ela vai gritar, né, assim, então, porque ela se espelha o pai e a mãe é onde ela se espelha, né, o adulto ali, né, o responsável, né, em si, por ela, onde ela está se espelhando. Eu acho assim, buscar tratamento, eu acho que vale para os dois lados, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Se está difícil, tenho aí as psicólogas também estão trabalhando bastante aí nessa pandemia de ajuda. Eu acho que sinais mesmo assim de irritabilidade, dificuldade de sono. Tem criança aí que voltou a enurese, né? De fazer xixi na cama, por exemplo, né? Então eu acho assim, que são questões que podem estar levando assim a procurar uma ajuda de um profissional. Não tem como não fugir. Eu acho que precisa procurar, né, doutora? E eu acho que assim, eu sei que existem, isso eu acho que é meio até cultural, certos assim preconceitos relacionados à busca de ajuda, né? Assim, a gente não tem que demonstrar muitas vezes assim, por ser pai, por ser mãe, não quer dizer que você não pode demonstrar uma fraqueza, nós somos humanos, né? Então, assim,
faz parte, às vezes, a gente ter medo, faz parte a gente ter algumas fraquezas. E eu acho que, assim, você buscar uma ajuda psicológica, assim, você entender o seu comportamento é fundamental, assim, para sobrevivência, para socialização também, né? Então, eu acho muito importante e eu acho super válido, assim, eu falo para as pessoas, assim, que o mundo ideal seria todo mundo aí estar conversando, fazendo terapia. É verdade, né? Pode falar, Cris. Não, eu estou aqui escutando a doutora falar e estou lembrando, né, que a gente sabe que teve o aumento de índice de violência doméstica devido ao confinamento e pandemia, né? E isso pode também, né, doutora, refletir nas crianças, eles ouvirem mais discussão entre o casal, entre os pais ou entre os familiares, e às vezes a criança acaba sendo vítima da violência também, né? A pessoa está nervosa, o confinamento é difícil para todo mundo. Por isso, eu acho a importância do que a doutora falou, né? Não só encaminhar as crianças que estão apresentando alteração de comportamento, como identificar os próprios comportamentos alterados. Porque, de repente, o que a criança está refletindo e está incomodando, de repente, é aquilo que a gente também está sentindo, né? E a senhora, assim, atende em hospitais, teve algum aumento, você percebeu na sua prática clínica de crianças, não sei se você atende em hospital público, vítimas de violência doméstica, agressões, essas coisas? Na verdade, eu não trabalho mais, né, em hospital público, eu saí já tem 5 anos que eu não trabalho mais, mas eu tenho amigos que trabalham, realmente a gente teve, sim, aumento de violência, sim, infelizmente, contra o menor e com mulheres principalmente, né, assim, não só violência, assim, por agressão física, mas violência sexual também, né, assim, pelo confinamento também, então a gente tem que se atentar a esses sinais, né? Às vezes a criança, por um sinal de estresse mínimo, e aí, por isso, assim, às vezes o profissional da saúde vai conseguir identificar ali, né? O que essa criança está, e até encaminhar para o psicólogo, às vezes para o psiquiatra mesmo, assim, se necessário, né? Assim, porque tanto a agressão física como sexual, assim, são traumas gigantescos, né? Assim, então essa criança... Esse é o estresse tóxico, né, doutora? Esse sim, infelizmente, esse é. Esse é o estresse tóxico, então. Que a gente já está batendo 52 minutos já e o papo vai rolando, né? Se deixar, passa muito rápido. Se deixar, a gente tira todas as dúvidas, como mãe, como enfermeira. Verdade. Doutora, o que você pode falar para a gente agora desse confinamento para ajudar um pouco os pais agora, principalmente em questão de flexibilização, né? Que agora a gente tem um pouquinho, sai do confinamento e agora começa a tentar se flexibilizar. Como que é essa parte de cuidar, para a gente dar uma linkada e terminando aí? Porque é muito difícil também agora sair do confinamento e falar, olha, vamos, né? Até porque, assim, né, a pandemia ainda não acabou, né? A gente não tem vacina, a gente não tem vacina para o vírus, né? Assim, não sabemos, né, assim, em relação à questão da vacina, porque eu acho assim, as vacinas precisam ter estudos, elas precisam passar por todas as fases, por mais que a gente está com uma ansiedade gigantesca para ter essa vacina logo assim. Eu acho importante ter esse respeito assim, às fases das vacinas para a gente ter uma vacina assim eficaz e com pouco efeito colateral, né? Assim, então a pandemia está aí, o vírus está circulando. Eu acho assim, medidas de prevenção. Lavar as mãos, usar máscara, gente. Assim, a gente foi comprovado, protege, assim. Então, tomar todos esses cuidados mesmo, né? Assim, de uso de máscara quando está saindo de casa, em lugares fechados, tá lavando as mãos com frequência, né? Fazendo a higiene certinho, evitar quando tá saindo na rua, pôr a mão no rosto, pôr a mão na boca, coçar o olho, tudo, ter todos esses cuidados, né? Eu acho que sair ao ar livre faz parte, assim, para ter uma boa saúde mental, então sair ao ar livre com todos os cuidados, né, com todo, eu acho que faz parte aí para ter uma readaptação ao novo normal, né,
a gente vai continuar tendo todos esses cuidados até ter a vacina, né, assim. Tem a questão, eu sei que é muito polêmico isso, eu até comentei na minha rede social em relação a um possível retorno escolar. Eu deixei bem claro até minha opinião, que eu acho que assim como abre um bar, como abre um shopping, fico triste de não ver a educação ser priorizada. Eu acho que a educação deveria ter sido priorizada, até porque a gente viu em alguns estudos que as crianças foram menos afetadas, mas eu acho que, assim, cada família tem que analisar, né, assim, olha, eu sou grupo de risco, então eu não vou querer voltar, eu tenho receio, e tudo bem, isso ser respeitado, né, eu acho que tem que ser dada a opção, né, do ensino híbrido neste momento, né, e acho que as pessoas, assim, têm que ter compaixão e respeitar a decisão de cada um, né, porque às vezes você optou por seu filho manter o ensino em casa, domiciliar, porque a mãe é hipertensa, o pai tem diabetes, tem grupo obesidade, tem grupo de risco, então assim tem receio de ter essa exposição da criança, mas também não recriminar aquela família que o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, não tem com quem deixar a criança, e assim, sabe, a criança fica sozinha, às vezes nesse estresse, assim, o pai tendo que levar para o trabalho, porque não tem com quem deixar a criança, e a escola, assim, era uma opção que essa pessoa tinha, né, assim, é uma opção, e aí não tem ninguém de grupo de risco, então é respeitar a decisão de cada um, sem recriminar o colega, né, assim, sem julgamentos, né, sem julgar a pessoa que tomou a decisão que quer ir, e sem julgar a pessoa que tomou a decisão que não quer ir, né, eu acho que ter aí compaixão mesmo, se cada um colocar no lugar, né, de outro. A gente viu mesmo, assim, quantas crianças dependiam do lanche na escola, né, assim, crianças passando fome, né, assim, porque tinha uma alimentação na escola, então, eu acho assim, se tomar todos os cuidados, e eu tenho colegas, amigas que moram fora, que as escolas voltaram e que, assim, foi comprovado que não teve, assim, aumento de número de casos, né, na Austrália, por exemplo, as escolas para profissionais de saúde não fecharam, porque os profissionais de saúde não tinham com quem deixar, né, para eles irem trabalhar nas UTIs do Covid, né, assim, então, as escolas até permaneceram durante toda a pandemia aberta lá na Austrália para poder os filhos de profissionais de saúde, né, assim, e tem alguns países, assim, que acho que tiveram retorno, não teve aumento, teve casos isolados de aumentos de casos, assim, teve até para finalizar aqui um estudo polêmico feito pela Universidade de Harvard, né? Falando que a carga viral da criança era alta, né? Assim, foi um estudo que foi amplamente divulgado, mas eu até gostaria de reforçar que esse estudo, ele inclusive, assim, ele é duvidoso na questão que ele considerou como crianças assim, até 22 anos. E aí, assim, e que o índice, assim, de 60% das crianças que estavam positivas, era de 11 a 22. Então, eram os mais velhos, né? Assim, não eram as crianças pequenas em si. Uhum. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que lê nas redes sociais, né, assim, essa semana, isso eu vou deixar até de dica para os pais, tá, assim, para pais de adolescente, saiu um documentário na Netflix muito bom, chama O Dilema das Redes, super recomendo estar assistindo, que ele fala exatamente isso, que às vezes a internet mostra para a gente aquilo que ela quer que a gente leia, né, assim, então, nem sempre ela está trazendo aí artigos de confiança, documentos de confiança, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, os adolescentes aí também, que eu acho que os adolescentes, principalmente aí em confinamento, né? A gente fala muito das crianças, a gente acabou esquecendo um pouco dos adolescentes. Verdade, A gente vê aí nas mídias sociais, assim, sabe? A foto perfeita, o filtro perfeito, adolescentes assim entrando em depressão porque não tem o rosto perfeito, porque não tem o corpo perfeito, sabe? Assim,
ver aquelas meninas extremamente, às vezes, magras, postando foto, assim, e, sim, em busca da perfeição, e muitas vezes assim, né, aliás, nas redes sociais, né, as pessoas sempre postam a sua vida perfeita, ninguém posta as imperfeições, né, assim, e isso gera uma ansiedade. Às vezes tem aquela blogueira que fala assim, o quanto a vida dela é maravilhosa, que ela às vezes vai malhar, que ela tem aquele corpo bonito, fez aquela harmonização facial linda, e assim, adolescente já buscando isso, sabe, assim, essa questão da aceitação, isso leva à depressão, assim, a depressão mesmo, transtorno depressivo. A gente está em Setembro Amarelo, então, assim, a depressão é a principal causa de suicídio, então, assim, a gente vê, assim, tem que ficar atento aos adolescentes. Então, acho super válido assistir esse documentário, acho que é Pais e Adolescentes, aí fica a minha dica também. Fica a dica. Eu quero agradecer, tanta coisa, né? A gente não vai falar. Tem muitos pais agora comentando sobre o retorno, né? De se volta ou se não volta. Eu acho que não cabe a nós decidir, não é? É o que a doutora já falou, sem pré-julgamento, né? E é o que a gente vem falando aí, o que a gente pesa muito é a saúde dos nossos pequenos. Desde que eles estejam confinados em casa, mas bem e seguros, que a gente consiga contribuir essa segurança dentro de casa, tanto mental como acidentes domésticos, a gente conversou, sobre a questão de continuar com a puericultura, principalmente os bebezinhos que acabaram de nascer e os pais não querem levar por medo, porque não tem nem vacina, aí não leva para tomar vacina, mas também não leva para a pediatra avaliar, né? Então, acho que isso fica. Continue o novo normal, entre aspas, né? Não é normal, mas a gente precisa se adaptar a tudo isso, encarar de uma forma e fazer o que a gente já vem fazendo, né? Se cuidar. Eu acho que mesmo depois da vacina, né, doutora? A gente sabe que não vai ser assim, né? Principalmente você, como pediatra, sabe quanto tempo levou das grandes doenças, pólio, 10 anos para erradicar, sarampo, né? Não é assim. Não, e reforçando assim, não vai ser a última grande virose, né? Outras viroses podem surgir, né? Então, assim, então a gente tem que ter, assim, e fora a questão de tempo de vacinação, pensar que o tamanho da população brasileira, a gente não vai conseguir vacinar uma população inteira em 1 mês, 2 meses, né? Assim, então a vacinação vai ser por etapa, obviamente, assim, pegando grupos de risco, então provavelmente eles vão começar com profissionais de saúde, idosos, depois assim, e as crianças provavelmente serão as últimas, né? Justamente porque elas e não estão aí são as que estão ficando menos doentes, né? Então, acho que vai ter uma demora, eu não acredito, mesmo que tenha vacina, por exemplo, em janeiro, eu posso estar enganada, tá? Assim, mas na minha opinião, acho que demora aí 1 ano para vacinar todo mundo, tá? E até para fazer essa imunidade toda, né? Demora muito. Sim, eu acho que demora. Que a gente tenha tudo isso de lição, né? Que a gente cuide dos nossos pequenos sempre, com muito carinho, como a senhora vem fazendo sempre, e trabalhando, né? E aí depois o pessoal tá falando muito de retomada. Aí a gente vai vendo depois, sigam as redes da doutora Isabelle, que ela coloca algumas coisas legais também sobre retomada, essência também, e a gente vai marcando outras lives para falar disso tudo. Porque eu acho que é muito polêmico agora. É verdade. E aí, para finalizar, quero agradecer a doutora pelo convite, foi muito bom, acrescentou com certeza e muito. E só para finalizar, o que é importante é que, retomando as aulas ou não retomando as aulas, com vacina ou sem vacina, para que a gente não deixe aquilo que a doutora falou já durante a live, que são as medidas de prevenção, né? O distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos corretamente, e vamos vivendo, né? Vamos vivendo esse novo normal, e nos sigam, né? Siga a doutora, siga a Essência, e se tiverem mais dúvidas, depois a gente tenta postar algum conteúdo que ajude a sanar as dúvidas que não foram comentadas aqui durante a live pelo pouco tempo, né? Quer falar alguma coisa para finalizar, doutora?
Quero, queria agradecer a Lúcia, a você, Tiziane, pelo convite, foi um prazer, foi uma delícia esse bate-papo, passou assim, uma hora passou voando, né? Verdade. Eu gosto de falar, então assim, né, se deixar eu falo mais. Eu nem gosto de falar Nós também. três, então. Então, assim, vou falando e muito obrigada ao pessoal que assistiu a gente aqui na live. Gostaria de deixar, se vocês me permitirem, se o pessoal quiser sugerir algum tema, a gente pode estar voltando aqui, que eu adoro estar conversando, tá bom? Não, vai ser muito gratificante, né? Acho que Verdade. conteúdos para agregar, né? E de pediatria, principalmente, nós mães confinadas com crianças. Nos vemos loucas, né? Sim. Eles estão agradecendo, doutora. Live muito esclarecedora, amei. E muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de coração. E aí a gente depois abre uma caixinha. Se o pessoal gostou, a gente marca mais uma live. Quem sabe? Combinado, combinado. Obrigada Beijo. mesmo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Não saiu ainda.